acompanhar nossa aula aí. Quem não tiver aqui consegue acompanhar, e quem quiser assistir depois de novo pode assistir para estudar, né? E hoje, pessoal, eu vou apresentar minha tela aqui. Hoje nós vamos falar, continuando a falar sobre grandezas físicas. Vocês lembram da semana passada? Grandezas físicas, né? Hoje nós vamos falar de grandezas vetoriais, tá bom? E aí eu vou fazer no mesmo esquema. Como é mais chatinho, eu vou fazer o esquema lá de depois fazer uma aula assíncrona, explicando melhor, fazendo exercício em cada uma das situações. E depois, como é de praxe, colocar um exercíciozinho para vocês sobre o assunto, beleza? Eu coloquei uma lista para vocês, um questionário, pessoal, no Moodle. E atrasei um pouco, porque na quinta-feira o Moodle caiu. Na sexta ele não tinha voltado ainda. Sábado e domingo passou, esqueci de colocar, só fui lembrar na segunda. Eu coloquei na segunda lá para vocês, tá bom? Mas é simplesinho, vocês vão ver que é super de boa. Tem 10 exercícios só, pra vocês quebrarem a cabeça. Tudo bem, Emily, tudo bem, não tem problema não, tá? Então não esqueçam depois de fazer lá os exercícios, que vão até hoje meia-noite, se eu não me engano. Mas qualquer coisa eu dou uma estendida no prazo lá, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, professor? Pessoal? Oi, pode falar. Quem está falando? Isabel. A Isabela. O João Gabriel falou que não está conseguindo entrar, que o senhor não está aceitando ele. Não apareceu nada aqui ainda não, do João Gabriel. Fala para ele tentar de novo. Tá bom. Obrigada. De nada. Bom, então, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós vamos falar ainda sobre grandezas físicas, mas hoje a gente vai para as vetoriais. Vocês lembram que na semana passada lá, a gente falou de grandezas escalares, e as grandezas escalares são aquelas grandezas que a gente só precisa falar um nome, dar um número para ela, né? Acompanhada da sua respectiva unidade, tá certo? Então, se a gente quer medir o metro, a gente fala o número de metros que a gente está medindo, acompanhado da sigla, né, da abreviatura de metro, ok? Hoje, com as grandezas vetoriais, né, como o próprio nome já diz, elas envolvem vetores. Vocês já ouviram falar de vetores? Chegou no nono ano, vocês ouviram falar ou nunca ouviram falar de vetores? Sim, a Isabela já ouviu falar, alguns já devem ter ouvido falar, né? Ah, Matheus entrou. Então, pessoal, vetores, o Matheus ainda não, eu na verdade vi esse ano. Esse ano já? Caramba! Eu estava em outra escola, eu achei que eu não ia passar. Ah, entendi, aí você começou a ver. Ah, entendi, beleza. Uhum. Então tá. A gente então vai começar a ver vetores, tá? Beleza? Eu vou passar exercício também depois, mas fiquem tranquilos. E aí, para falar sobre vetores, a gente vai fazer operação com vetores e decomposição de vetores, beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Então, nós podemos definir uma grandeza escalar, como o tempo ou a massa, apenas pelo número seguido da sua respectiva unidade, como eu falei. Na semana passada a gente falou sobre isso, né? Para demonstrar uma grandeza, né, escalar, a gente só ia lá, colocava o número dela e a gente não podia esquecer de jeito nenhum da unidade, certo? Então, se a gente estava falando de tempo, a gente colocava o tempo em segundo lá, segundo o sistema internacional, lembram disso da semana passada? E aí, né, a gente só colocando um número e a unidade, pronto, estava falado, né? Então, uma bola tem não, né? Tem massa de 5 quilogramas. Tranquilo, a gente falou, tá falado. Agora, tem algumas grandezas que não bastam a gente simplesmente falar a sua dimensão e a unidade, tá certo? A gente precisa dar um pouco mais de informação, tá? Oi? Desculpa, tô atrapalhando de novo. Imagina, não atrapalha não. nada. Ele falou que ele acabou de pedir nada, e a Elisa falou que ela quer por causa da internet, que tá uma bosta.
Ah, que porcaria, hein? Ó, será que ele tá entrando no link certo? Ah, eu mandei o link que eu entrei. Ué, porque apareceu aqui um Matheus, né? Agora há pouco para entrar. Matheus Paneto, ele entrou agora há pouquinho. E quando a pessoa pede para entrar, aparece aqui para mim na telinha. Estranho. Ó, eu vou colocar aqui o link de novo. Pera aí, ó. Faça um favor para mim, transmita para ele. Tá. Ô, meu filho. Ué. A Letícia entrou. Ah, meu mouse, meu teclado tá desligado, bicho. Ô, louco. Transmita pra ele lá, por favor, Isabel. Tá bom? Beleza, Tá bom, pessoal. obrigada. De nada. E aí tem algumas grandezas que, quando a gente vai falar delas, não tem muito sentido a gente só falar o tamanho, né, o número dela, seguida de uma unidade. Não tem muito sentido. Por exemplo, velocidade. Tá? O carro está tem horas que só a parte escalar da coisa, né, o módulo, eu vou falar sobre isso, é interessante. O carro está a 30 km por hora. Só que quando você fala desse carro no espaço, ele está a 30 km por hora, mas em que direção? Que sentido? Tá? Se um carro está saindo daqui de São João, qual que é a direção que ele está andando a 30 km por hora? Ele está indo para Campinas? Ele está indo para Poços de Caldas? Então, tem algumas grandezas que interessam a gente saber esse tipo de informação, tá? E é para isso que a gente usa as grandezas vetoriais, tá certo? Elas vão precisar desse monte de informação a mais. Monte não, são duas informações a mais. Direção e sentido, né? Porque o módulo já é normal a gente saber, certo? Então, ó, o vetor, pessoal, ele nada mais é do que representado por um segmento de reta, tá? É uma flecha, certo? E o comprimento dele é proporcional à intensidade da grandeza, que a gente chama de módulo. Então percebam, ó, que quando a gente fala de grandezas vetoriais, a gente tem que representar essa grandeza não só por um número, mas por um vetor, que é uma flecha, certo? E essa flecha, ela tem um tamanho, tá, que é proporcional ao seu módulo. Módulo é o valor numérico dessa grandeza, tá certo? Nada mais que isso. Beleza? Outra coisa que a gente tem que se atentar ao vetor. O vetor, pessoal, como eu disse, ele tem uma direção, tá? A direção está relacionada com a posição que esse vetor está no espaço, certo? Então, se o vetor está na horizontal, ele está na direção horizontal. Se ele está na vertical, direção vertical. Vocês conseguem me entender? Então, alguém entrou. A direção do vetor está relacionada com o seu posicionamento. João Gabriel Freitas. Tá aí. Era ele que não estava conseguindo entrar? Isabel? Isso, ele mesmo. Ah, então devia estar entrando no link errado. Beleza, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Então, ó, a direção de um vetor, pessoal, está relacionada com sua posição no espaço, certo? Tranquilo? Agora, tem mais uma coisa. Olha aqui, ó, coloquei alguns exemplos aqui, né? Esses vetores aqui estão todos na mesma direção, estão vendo? Estão todos na horizontal. Esses vetores aqui, ó, todos têm o mesmo ângulo de inclinação, então eles também estão na mesma direção, certo? Por enquanto, ó, eu não estou olhando para a pontinha da flecha, estão vendo? Eu estou só olhando para a posição do vetor no espaço, como ele está, tá certo? Ó, então, esses aqui estão na horizontal, então estão na mesma direção. Esse daqui, ó, eles estão inclinados, eles estão na mesma direção, beleza? Ó, não olhei para a ponta da flechinha ainda, tranquilo? Agora eu vou falar da ponta da flechinha, que é o sentido, tá? O sentido, pessoal, está relacionado com para onde que essa flecha está indo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, esses dois vetores, eles têm o mesmo módulo, tá vendo? Que eles são do mesmo tamanho. Eles estão na mesma direção, porque eles estão na horizontal.
Só que olha a pontinha da flecha. Está em sentidos contrários. Sentido, pessoal, toma como sendo sentido o lado positivo ou negativo. Positivo a gente vai usar a direita e negativo a gente vai usar a esquerda. Tranquilo? Então o sentido é para onde a flecha está apontando. Tá? Direção está relacionado com o seu posicionamento no espaço. E o módulo é o tamanho do nosso vetor. Tranquilo? 3 informações que a gente vai ter sobre vetores super tranquilas, dá para guardar bem. Pessoal, quanto a isso, por enquanto, está tudo tranquilo? Vocês conseguiram entender a diferença entre módulo, direção e sentido de um vetor? Sim, professor. Beleza. Beleza. Então tá tranquilo. Beleza. Então tá, ó. Algumas vezes, né, eu coloquei aqui, ó, nos interessa somente o módulo de uma grandeza vetorial, como por exemplo a velocidade, tá? Quando a gente for fazer exercício lá de velocidade média, velocidade uniformemente variada e tudo mais, a gente vai falar do vetor, só que só vai interessar o módulo dele, certo? Só o número, tá? Mas como ele é uma grandeza vetorial, que quer dizer, né, nos interessa também saber direção e sentido, mas a gente não está falando dela, é conveniente que a gente represente a grandeza vetorial com uma flechinha em cima. Estão vendo? Ó? Tá certo? Eu cheguei meio atrasado, o senhor pode me dar uma resumida? Claro, João Gabriel. Ó, nós estamos falando sobre vetores, tá? Eu falei sobre módulo, direção e sentido do vetor, tá certo? O que são cada uma das coisas. Módulo está relacionado com o comprimento do vetor, com o tamanho do vetor, né? Que aí já é representado por um número. Direção está relacionado com a posição do vetor no espaço, certo? Se ele está na horizontal, na vertical, inclinado, certo? E sentido está relacionado com para onde que ele está apontando. Se para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tudo bem? Módulo, direção e sentido de um vetor. Agora eu comecei a falar sobre representação, né? Quando a gente está falando, quando a gente está representando só o módulo de uma grandeza vetorial, a gente costuma colocar só o número seguido da unidade, certo? E representa como sendo só um Vzinho. Agora, quando a gente quer representar essa grandeza precisando da direção e sentido e tudo mais, né? Representando o vetor inteiro, a gente coloca a representação dele com uma flechinha em cima. Tudo bem? Aí a gente parou por aqui, tá? Pessoal, aqui vocês entenderam? Por vezes, ó, a gente vai usar a velocidade só como uma grandeza escalar. A gente vai falar que ela é uma grandeza escalar, a gente usa o módulo e bola para frente. Agora, quando a gente precisar representar essa grandeza vetorialmente, quando a direção e o sentido fizer interesse, né, for interessante, a gente coloca uma setinha em cima, só para falar, olha, estou trabalhando com vetor. Aqui, eu não quero saber direção e sentido, não me interessa. Aqui, me interessa direção e sentido. Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Professor, aí coloca um número na frente do outro, porque a direção vai ser uma e, outra informação outra. Aí como que representa na frente desse V com a flechinha em cima? Aí eu vou ver. Posso te mostrar mais pra frente aqui? Pode ser? Que aí você entende? Aí eu volto pra você e pergunto pra ver se você entendeu. Pode ser? Sim, professor. Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Vamos fazer essa soma vetorial aqui. Isso daqui já é uma operação com vetores. Tá bom, pessoal? Ó. Quando nós temos vetores na mesma direção, mas com sentidos diferentes, adotamos que ele é mostrado como a figura localizada na parte inferior esquerda. Portanto, no caso representado na figura inferior direita, teríamos, olha só. Pessoal, ó, vamos supor que a gente tem esses 3 vetores aqui, ó. Um vetor A, e olha aqui como é que está a representação aqui, Maria, ó.
É a Maria Eduarda, né? A Duda. Ô Duda, olha como é que está a representação disso daqui, ó. É um Azinho com uma flecha em cima igual a 15. Quer dizer que o vetor A, eu sei que é um vetor porque tem uma flechinha em cima, o vetor A tem módulo 15. Só que eu tenho que saber também a direção e o sentido dele. Então a flecha está me falando que a direção é horizontal e o sentido é positivo. Ô Raul, mas por que sentido positivo? De onde você tirou isso? Estão vendo essa figura aqui, ó? Vocês lembram dessa figura de algum lugar? Vocês devem ter visto no 9º ano, plano cartesiano, né? Eixo X e eixo Y, tá? O eixo X, quando a gente ia para a direita no eixo X, a gente tinha valores positivos, lembra? Quando a gente ia para a esquerda no eixo X, a gente tinha valores negativos, lembra? Quando a gente ia para cima no eixo Y, a gente tinha valores positivos. Assim como quando a gente ia para baixo, a gente tinha valores negativos. Vocês lembram disso daqui, de plano cartesiano lá do ensino fundamental? Sim, todo mundo lembra. Eu lembro mais ou menos, professor. Beleza, nós vamos relembrando então, tá? Se alguém tiver alguma dúvida... Aliás, não lembro nem se aprendi. Rani, como é que fala o seu nome? É Rani? Ranier, professor. Ranier, desculpa. O Ranier, você com certeza vai lembrar disso daqui, né? Mesmo que vagamente, mas vai lembrar. Senão você vai lembrando aos pouquinhos aí, tá bom? Conforme a gente vai falando. Se tiver dúvida, me chama, tá bom? Ok, professor. Ó, então, pessoal, vamos nos concentrar nessa situação aqui. Então, veja só, nós temos 3 vetores com representação gráfica dessa daqui, ó. Representação gráfica é em desenho, tá bom? O vetor A, ele tem módulo 15, direção horizontal e sentido positivo, que ele está para a direita, certo? O vetor B, ele tem módulo 9, direção horizontal também, tá certo? E sentido positivo também. Agora o módulo C, o cara está aqui ao contrário. Ele tem um módulo 8, direção igual ao dos outros, mas sentido contrário, tá vendo? Ele é negativo. Tudo bem? Como é que eu vou trabalhar com isso daqui? Eu preciso pegar esses 3 vetores e tirar um vetor só. Tá? Eu preciso somar esses 3 vetores aí para ter um vetor só. Então o que eu fiz? Ó, eu falei que a somatória desses vetores todos aí, ou a soma desses vetores, eu vou chamar de vetor D. Poderia ser vetor S, vetor V, qualquer número, qualquer letra, tá bom? Mas sempre representado por uma letra aí que fica mais fácil. Como ele é um vetor, tem uma flechinha em cima, tudo bem? Ó, então o vetor D, ele é igual ao vetor A. Percebam que ele tem sinal positivo, não está aqui o sinal positivo porque não precisa representar o primeiro, tudo bem? Ele está aqui, é positivo. O vetor B também é positivo, tá vendo? Ó, eles estão todos na mesma direção e nos mesmos sentidos. Ó, o vetor A e o vetor B estão no mesmo sentido, ok? Os dois são positivos. Agora, o vetor C está no sentido contrário. Então, olha o sinal dele que está aparecendo aqui, ó. Negativo. Beleza? Ranier, conseguiu entender aí? Pegou a ideia? Tá indo, professor. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Pode falar. Isso é meio que uma formulazinha de conta de soma de grandezas, é isso? Isso, mais grandezas vetoriais. Só que, Sara, ó, sim. Perceba, ó. Aí, tipo assim... Pode falar. Pode falar. Perceba que, ó, eu tô vendo a direção e o sentido dessas grandezas vetoriais também, tá? Então é o sinal em cima da letra que você tá aqui. É porque, tipo assim, eu tô enxergando que tem o A, o B, só que o A não tem a seta. Tem a seta no B e no C, é isso? Não, o A tem a setinha assim aqui, ó. Ah, tá. Então todos eles são pro sentido positivo. Não, ó, presta atenção. Isso daqui, ó, isso daqui em cima, essa flechinha, ela sempre vai apontar para a direita, tá? Porque é só uma representação. É para falar que esse Azinho aqui, ele é um vetor. Se ele tivesse sem essa flechinha aqui, ele não ia ser um vetor, ele ia ser uma grandeza escalar normal.
Então eu só coloco a flechinha em cima desse A para falar, olha, você está lidando com uma grandeza vetorial. Então não esqueça de considerar a direção e o sentido. Entendeu? Então é para diferenciar as contas, tipo assim. É para diferenciar as contas. Que é outra coisa. Isso, porque a gente não consegue somar uma grandeza vetorial com uma grandeza escalar. Porque a grandeza vetorial a gente precisa de informações como direção e sentido. Módulo, direção e sentido. E na grandeza escalar a gente só precisa da informação de módulo. Então, né, para a gente diferenciar, falar, olha, isso daqui é um vetor, a gente coloca uma flechinha em cima da representação dele. Entendeu? Professor, Oi! a sua aula, ela tá sendo gravada, né? Pra gente poder estudar depois. Tá sendo gravada sim, Ranier. Fica tranquila, tá? Mas depois eu também vou fazer exercícios daquele mesmo esquema que eu fiz na semana passada. Eu vou fazer exercício para ficar mais claro para vocês. Eu vou fazer e também vou jogar exercício para vocês fazerem depois, porque esse assunto aqui ele é mais chatinho. E aí eu costumo fazer também, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Mas, pessoal, sempre que vocês tiverem alguma duvidazinha, já vai chamando e vai perguntando, tá bom? Não deixem de perguntar não, tá? Professor, Oi! A minha dúvida aqui é que aqui embaixo está marcando que o C é igual a 8 e ele seria negativo esse C, né? Isso! E você entendeu por Mas quê? ele, aqui em cima, aqui onde está D igual a mais B, a setinha do C aí em cima está apontando para a direita. Então, é aquilo lá que eu falei para Sara. Essa setinha aqui, ela sempre aponta para a direita, tá? Porque é só uma representação. O que a gente tem que realmente olhar, Matheus, é o vetor, tá? Ó, vocês estão vendo que aqui em cima a setinha, ó, deles todos, está apontando para a direita. Isso daí é só para falar que é uma grandeza vetorial. Essa setinha aí não interessa o lado dela. Esqueçam o lado que essa setinha está apontando. Essa daqui de cima, tá? Vocês têm que se concentrar nessa seta aqui, ó, que é o vetor em si, tá bom? professor, eu ia perguntar também se a flechinha de cima de um número negativo, no caso, aí está para a direita, mas se ela estiver para a esquerda e o número também estiver negativo embaixo, aí dá errado? Não. Como é só uma representação, como é só para falar que a grandeza é vetorial, a flechinha de cima aqui, ó, não interessa o sentido. Eu sempre vou colocar essa setinha para a direita. Sempre vou colocar essa setinha em cima do número aqui, tá? Agora, vocês têm que olhar a representação aqui. E como que, se por exemplo, né, eu mostrar para vocês só essa equação aqui, ó, e não der para vocês a representação gráfica disso daqui, o que vocês vão entender? Que o vetor A, ele tem sentido positivo, ele não tem representação de sinal aqui, e quando não tem a representação de sinal, a gente adota como sendo positivo. O vetor B, aqui, ó, ele também é positivo, então ele está apontando para a direita, certo? No sentido positivo, na verdade. Só que o C, ele tem um sinal negativo. Vocês estão vendo? Ó? Não tem nada a ver com a flechinha que está aqui em cima, tá? É o sinal aqui que vai dar o sentido. Sinal, tá bom? A flechinha aqui em cima é só para representar. É só para falar, olha, essa grandeza aqui é vetorial. Conseguiram pegar? Pegaram? Sim. Beleza. Ellen, conseguiu pegar o... Você tinha perguntado, tinha falado que não tinha entendido muito bem. Pegou agora? Consegui, professor. Obrigada. Beleza. Então, olha, prestem atenção nesse cara aqui, ó, nessa soma vetorial. A gente está falando que é uma soma vetorial. Para a gente conseguir somar, todos têm que estar no mesmo sentido, ok? Então, ó, já guarda essa regra aí. Eu vou fazer um resumo para vocês depois. Para a gente conseguir somar vetores, soma simples, todos têm que estar na mesma direção. O sentido
é indiferente. A gente vai colocar no sinal aqui, tá? Então, ó, olhando graficamente aqui, né, essa representação gráfica. O vetor A tem módulo 15, direção horizontal, sentido positivo. Então, eu coloquei aqui, ó, vetor A, como eles estão todos na mesma direção, eu posso fazer uma soma. Eles estão com sinal, ele está com sinal positivo, né? A direção dele o sentido dele é positivo, então tem um sinalzinho de mais aqui. O vetor B, ele está na direção horizontal, sentido positivo também, então coloquei um mais aqui dele, está aqui. E o vetor C, ele está na mesma direção que os outros dois vetores, na direção horizontal, e sentido contrário, sentido negativo. Então eu coloquei esse sentido aqui, ó, no sinal, não lá em cima, tá? Aqui em cima, ó, esquece. É só para falar que é vetorial, certo? E aí eu faço essa soma normal, tá certo? Ó, A é 15, não é? B é 9, então vai ser 15 mais 9. 15 mais 9 vai dar 24. Menos 8, 16. Conseguiram entender? Sim, professor. Conseguiu? Todo mundo pegou? Deixa eu ver se alguém falou aqui do lado. Conseguiram entender, pessoal? O que vocês têm Professor. Oi, pode falar, Maria. Somar tem que estar na mesma direção. Ou seja, eu não posso somar um vetor que esteja na horizontal e um na vertical. Isso é proibido. Perfeito. Isso é proibido, Duda. Isso é proibido. Você não pode. Tem um jeito certo de fazer a soma desses vetores aí. Não é simplesmente sair somando todo mundo, tá? Beleza? Se ele tá na direção horizontal e o outro na vertical, tem um jeito certo de fazer essa coisa aí. Tudo bem? Sim, professor. Emily, tem como dar negativo, sim. Ó, se, por exemplo, esse 8 aqui fosse 28, ao invés de 8 seria 28, esse C estaria no sentido negativo, aí 15, né, mais 9 daqui vai dar 24. Menos 28 ia dar um vetor resultante de menos 4. Entendeu? Tem como o resultante aí da soma de vetores dar negativo. Nada impede, tá bom? Pode acontecer. Tudo bem? Beleza. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Só que é sobre aquele negócio lá que você postou no Moodle que valia 1 ponto de respostas de física. Que tinha tipo YM, essas coisas. Certo. Então, eu tentei fazer, né? Só que assim, eu consegui responder algumas, só que eu não consegui identificar que era pra fazer transformação. Porque algumas não, outras sim. Umas dava pra arredondar certinho, outras eu não conseguia arredondar tanto. E aí dava outra resposta, sendo que a resposta certa era outra. E eu ficava meio confusa, porque eu não me recordo de ter explicado isso de transformação, entendeu? Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar para depois da aula ou à tarde, depois dessa aula vocês vão ter outra, né? Para à tarde a gente conversar, a gente conversa no Google Meet também, eu te explico certinho. O que você acha? Pode ser? Pode? Olha lá, a Maria Eduarda também ficou com dificuldade. Aí a gente marca todo mundo. Por mim tudo bem, professor, porque mas só que tem que ser depois das 3, porque eu tenho aula de coral que eu não fiz. Tá bom. Eu tenho aula à tarde pra fazer. Pode ser. Então a gente marca para 15h30. Pode ser? Todo mundo? Quem tiver dúvida entra nessa mesma sala. Pode ser? Ok, pode ser. Então tá bom. Então 15h30, deixa eu anotar aqui. 15h30. 15h30. Encontro com Raul Gaspar. Certo? Aí quem quiser entrar pode entrar também, tira as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Posso Nesse mesmo link? Pronto. Nesse mesmo link. Tá bom?
Bom, beleza. Ó, então vamos voltar aqui para essa aula de agora. Ó. Aí, nós temos um outro modo de soma de vetores, tá? Que é a situação que a Duda conversou aí com a gente, teve dúvida, né? Ô Raul, mas e quando eles estiverem em direções contrárias, tá? Um está na horizontal e outro está na vertical, certo? Quando eles estão nessa situação aqui, pessoal, percebam, né? Se eu tiver um vetor na horizontal e um outro vetor na vertical, o meu vetor resultante vai ser aquele que una as duas pontinhas dos vetores. Tá certo? Então percebam, ó. Esse vetor aqui, aonde está começando ele, eu vou como se eu estivesse ligando com o final do outro vetor. Esse vetor aqui vermelho, pessoal, vai ser o nosso vetor resultante, tá? Que é como se fosse a soma desses dois vetores. E aí percebam que a direção dele vai mudar. A direção dele vai ser uma combinação das duas direções, tá certo? E aí isso daqui vocês já devem ter visto lá no ensino médio como Pitágoras, né? Vocês lembram? Que esse cara aqui vai ser a nossa hipotenusa, esse é um cateto, esse é outro cateto. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, para eu achar essa resultante aqui, eu tenho que simplesmente aplicar Pitágoras, tá? Agora, pode acontecer uma outra situação. Nessa situação aqui, ó, vocês percebam que esse vetor está indo para cá e esse está para cima, né? O sentido desse é positivo aqui e positivo aqui. E um está começando no final do outro. Estão vendo? Nesse caso, olha aqui, ó, eu tenho que seguir a direção deles, tá? A direção e o sentido deles. Se ele está começando aqui e indo para lá, então eu sigo a direção e o sentido deles. Tranquilo? Agora, esses daqui, ó, estão vendo que eles estão entre si aqui, ó? Eles estão paralelos, perpendiculares entre si também, mas eles estão começando no mesmo ponto de origem e indo cada um para um lado. Estão vendo? E olha aqui como é que eu representei esse vetor aqui, ó. Estão vendo? No final, isso daqui, pessoal, na hora que a gente for fazer as contas e projetar esse vetor para o lado de cá, vai dar a mesma coisa, tá? Mas é só um modo de representação, tudo bem? Pensem nisso só como um modo de representação, tá? Então percebam, ó, que sempre quando a gente tiver vetores perpendiculares entre si, quer dizer que a gente faça um ângulo de 90 graus entre eles, a gente vai ter que aplicar Pitágoras para conseguir achar o vetor resultante, porque ele vai acabar sendo a nossa hipotenusa. Tudo bem? Pessoal, entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse? Beleza. Professor, eu não entendi muito bem. Tá, Mariana, ó, eu vou explicar mais uma vez, tá? Ó, quando eu tenho, é o caso que a Duda falou agora há pouco. Quando eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, quer dizer, um está na direção horizontal e o outro na direção vertical, eu não posso simplesmente sair somando. Porque você lembra que a regra para eu conseguir somar direto é que eles estejam na mesma direção. Então os dois têm que estar na horizontal, não importa o sentido. O sentido eu vou dar pelo sinal, ok? Agora, esses dois vetores aqui, ó, se eu olhar o sentido deles, ó, esse é positivo, tá vendo? No plano cartesiano aqui, ó, ele é positivo. E esse daqui também é positivo. Só que eles estão em direções completamente diferentes. Um está na horizontal e o outro na vertical. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que combinar esses dois vetores para achar um vetor resultante. Certo? E o vetor resultante nada mais é do que a união entre os pontinhos de início e final desses vetores aqui. Tá? Então, olha aqui. Ó, nesse caso, ó,
O vetor resultante, ele é esse vermelho que está unindo a pontinha desse vetor da horizontal com a pontinha desse vetor da vertical, certo? A mesma coisa acontece nesse caso aqui, ó. Só que aqui, pessoal, eles só estão ao contrário, né? Mas nada impede de vocês colocarem esse vetor resultante nessa direção aqui, tá? A única coisa é que vocês vão estar mudando, conforme os vetores aqui, a direção e o sentido dele. Então, por isso que vocês não podem confundir, tá? Olha aqui, ó. O que eu quero dizer é isso aqui. Vocês têm que acompanhar os sentidos dos dois vetores. Tem um apontando para a direita e outro apontando para cima. Então, quer dizer que nessa componente aqui de baixo, você vai ter que apontar o vetor para a direita, certo? E nesse vetor aqui, você vai ter que apontar ele para cima. Então, direita para cima. Estão vendo? A mesma coisa acontece aqui. Olha aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, resultante desses dois vetores, é esse vetor vermelho. O vetor de baixo está indo para a direita. Esse vetor daqui está indo para cima. Então, a gente vai apontar esse vetor aqui meio que para a direita e indo para cima. Conseguiram entender? E como que eu faço isso daqui? Olha, percebam deixa eu ver se tem uma ferramenta aqui. Não tem. Percebam que aqui, ó, selecionar. Ó, aqui é como se, ó, tá selecionado. É como se eu tivesse jogado esse vetor aqui da vertical aqui para a direita, certo? Eu só projeto ele, tá? Jogo ele para a direita e aí eu uno os dois pontinhos aqui. Conseguiram entender? Entendi, professor. Obrigada. Pode ser que não tenha ficado claro, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vou dar um outro exemplo, que não tem aqui, eu não pensei nesse outro exemplo. Vamos supor que tenha um vetor para cá e um vetor para cá, ó. A única coisa é que eu inverti o sentido desse vetor aqui, ó. Tá vendo? Nessa situação aqui, eu inverti o sentido desse vetor aqui, ó. Tá? Coloquei ele no sentido negativo, certo? Como é que eu vou ter que fazer para achar o vetor resultante? Eu vou projetar esse vetor aqui do lado de lá. Então, quando eu falo projetar, pessoal, é como se ele tivesse tracejado do lado de cá. Só o reflexo dele. Então, ó, eu vou pegar, jogar o reflexo dele aqui, mas como se ele tivesse tracejado, tá vendo? Ó. Certo? E aí, ó, eu vou pegar o vetor resultante aqui, eu vou fazer até ele de vermelho, ó, e eu vou seguir. Então, se a parte de baixo aqui está indo para a esquerda e essa daqui está indo para cima, então eu tenho que acompanhar, ó. Opa! É linha. Eu tenho que acompanhar. Então, ó, meu vetor resultante vai ser esse cara aqui. Conseguiram perceber? Ó, ele bate no topo aqui, ó, no limite desse vetor da direita e no limite desse vetor aqui de baixo. Conseguiram pegar? Beleza? Beleza. Tá, eu vou fazer exemplos desse daqui para vocês e coloco gravado lá, tá bom? Bom, tem mais uma situação que pode acontecer com vetores, é quando eles estão em direções quaisquer, tá? Então percebam, né, que esse vetor aqui de baixo, ele está na direção horizontal, tá? E esse vetor aqui, ele não está na vertical, ele não está perpendicular, não faz 90 graus com o vetor de baixo. Tudo bem? Ele está numa direção diferente. Ele tem um ângulo aqui nele, tá? Então, a gente não consegue achar esse vetor resultante por meio de Pitágoras, do Teorema de Pitágoras. Porque a gente só consegue usar Pitágoras se aqui tiver 90 graus. Lembram?
Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Isso daqui, a gente usa a lei a regra do paralelogramo. Tá certo? O que a gente faz? Ó, a regra do paralelogramo, ela fala, né, que a gente tem que projetar esse vetor para o lado de lá, do mesmo jeito que a gente fez, esse vetor para cima. Fazendo essa regra, a gente tem uma equaçãozinha simples, né, mais básica, que a gente já conhece, para medir o comprimento dessas duas pontinhas aqui do paralelogramo. Ok? E aí, como que a gente faz isso? Por meio dessa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Ó, se a gente projetou esse vetor aqui para cá, esse para lá, e uniu as duas pontas mais extremas, a gente vai chamar esse ladinho aqui de baixo, ó, esse vetor de baixo, de A, esse vetor de B e esse resultante de C. Ok? E a regrinha que vocês já devem ter visto em trigonometria lá no 9º ano, ou se não, vocês estão vendo agora, é essa daqui, ó. C ao quadrado, que é essa resultante aqui, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes AB vezes cosseno de alfa. E que alfa que é esse? Que ângulo que é esse? Porque isso é um ângulo, tá? É esse ângulo aqui. Professor, você consegue focar mais um pouco a tela? Não tô enxergando nada. Desculpa. Ficou melhor? Sim, obrigada, viu? De nada. Vocês estão vendo, pessoal? Ó, o ângulo alfa que eu falo aqui, que é um cosseno de ângulo alfa, é esse ângulo aqui. Ó. É o ângulo em que o segundo vetor está inclinado. Tá? Esse ângulo aqui, esse cosseno de alfa, fiquem tranquilos, eu sempre dou o valor dele. Tá? Então vocês só vão ter que substituir aqui na equação o valor do cosseno de alfa. Por exemplo, de 90 graus, de 45, eu vou colocar o valor lá para vocês. Tudo bem? Então vocês vão ter só que pegar e aplicar nessa equação aqui, ó, os valores dos módulos desses caras você sempre vai pôr os números junto com a questão que você vai mandar pra gente? Vou pôr os números Tipo para assim, explicar. Ah, tá. Tá? Fica tranquila. Mas é sempre. Eu nunca vou ter que descobrir os números. Vai ter sempre um número para fazer isso. Isso, vai ter sempre um número. Porque você sempre vai ter o valor desse vetor ou desse, né? E aí se você quiser descobrir a resultante, que é esse vetorzão C aqui, você vai ter que achar esse C aqui da equação. Entendeu? Mais ou menos, senhor. Tá, ó, é assim, ó. A gente está combinando dois vetores que estão em direções opostas e eles não estão naquela regra de um está na horizontal e outro está na vertical. Eles não são perpendiculares, tá? Então, para eles serem perpendiculares, a gente sabe que tem que ter 90 graus entre eles. Nessa situação aqui, olha. Vocês estão vendo? Ó, tem 90 graus aqui, ó. Tranquilo? Agora, nessa outra situação não tem mais 90 graus. Olha só, eles estão com um ângulo aqui completamente diferente. Esse vetor está na horizontal, ângulo 0 graus. Agora esse daqui tem uns 60 graus, não sei, mas ele tem 1 grau diferente de 90. Então a gente não pode sair aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Tudo bem? O que a gente tem que fazer então? A gente tem que usar da lei do paralelogramo, né, para tirar essa equaçãozinha aqui, ó. É essa que vai ser interessante para a gente. Tá vendo? Por quê? Essa lei do paralelogramo diz que para eu calcular esse C aqui, que é esse vetor resultante, eu tenho que pegar o A ao quadrado, que é esse vetor aqui de baixo, mais o B ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo desse vetor aqui. Tudo bem? E aí eu consigo calcular o valor de C. Ok? Conseguiu pegar a visão aí? Entendi. Mas aí vai estar desse jeito ou a gente vai ter que montar assim, professor? Vai estar desse jeito. Porque assim, no primeiro exemplo você montou só as setinhas. Aí no segundo já tinha as linhazinhas,
o oposto, aí vai estar só o oposto. Como assim só o oposto? Não, vai estar o oposto e as setinhas lá. É como você explicar, senhor. Ah, tá. Não. Quando eu der esse exercício aqui, ó, essas setas vão estar desse jeito. O que pode mudar é o ângulo aqui. Tá certo? Quando vocês tiverem que fazer... Mas vai estar montado assim, desse jeito. Não igual o primeiro. Desse jeito aqui. Vai estar desse jeito. Tá? Às vezes eu não coloco essas linhas tracejadas. Porque essas linhas tracejadas aqui é só um exemplo, tá? Do que ele fez para calcular essa resultante aqui. Ele projeta esse vetor para cá e esse para lá. Só para conseguir unir as duas pontas mais extremas do paralelogramo, entendeu? Entendi, senhor. A gente criar um clipe com musiquinha. Tá bom. Ó, esse cara aqui é um caso mais chatinho que a gente tem para somatória de vetores, tá? Agora, ó, eu vou dar alguns exemplos que a gente pode usar aqui. Ó, pessoal, eu vou fazer com vocês, naquele mesmo esquema de aula assíncrona, esse cara aqui, tá bom? Porque eles são mais chatos. Esse daqui e esse daqui, tá? Que eles são mais chatos. Quando a gente está em aula, é melhor, a gente pega na lousa, faz diversos exemplos. Aqui não tem tanto jeito, né? Mas eu vou fazer para vocês, tá bom? Ó, vou dar exemplo aqui para vocês, ó. Vamos supor que a gente está tentando puxar uma caixa. Tá eu e quem? Tá eu e a Sara. Eu e a Sara estamos tentando puxar uma caixa, certo? Eu faço uma força de 9 newtons, que são um pouquinho mais fraco que a Sara, que está fazendo uma força de 15 newtons lá, tá? Se nós dois estamos puxando a caixa na mesma direção e sentido, quer dizer, eu e a Sara estamos cooperando aqui, ó. Nós dois estamos querendo puxar essa caixa para ir nessa direção aqui horizontal e para a direita, certo? Então a gente está somando as nossas forças aqui para conseguir movimentar essa caixa, beleza? Se os dois vetores de força têm mesma direção, então quer dizer que eu posso simplesmente somar eles. Então o que eu tenho que fazer é só olhar o sentido, ok? Olhou aqui para o sentido, tá? Os dois são positivos, porque segundo aquele eixo cartesiano nosso, esse daqui, ó, os dois estão indo para a direita, que é sentido positivo. Então o que eu tenho que fazer? Simplesmente somar o 15 com o 9. 15 mais 9, quanto que vai dar isso daqui? Opa, meu Deus do céu. 24, professor? 24. Tá aqui, 24. Deixa eu aumentar aqui. 24. Mas, pô, a gente está falando de uma grandeza. A gente não pode esquecer de colocar a unidade. Então, a força resultante aqui, pessoal, é 24 newton. Né? Porque é newton com newton, vai dar newton. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Tô só a Nicole de saúde já. O que a Nicole falou? Isabela tá me deixando confuso. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso, Ellen. Mas a gente vai ver depois isso daí, em decomposição de vetores. Mas aí ela fala isso e solta a bomba e vai embora. Porque a gente sabe que é cateto, a gente sabe que é hipotenusa, e que essas coisas nada. A gente vai ver. Eu não vi o que você faz no chat, perdão, gente. A gente vai fazer exemplos, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Nossa, gente, agora que eu vi o que eu fiz, meu Deus, perdão. Hã? Agora que eu vi a confusão que eu fiz. Fica tranquilo. Pessoal, esse outro exemplo aqui, olha. Outro exemplo, tá? A gente tem... eu estou puxando a 9 newtons para a direita, quer dizer, direção horizontal, sentido para a direita. A Sara também está puxando 15 newtons na direção horizontal, sentido para a direita, certo? E o Dino
ele veio aqui para dar uma atrapalhada em nós, para puxar no sentido contrário com uma força de 7 newtons, certo? Vocês percebam que as direções são as mesmas. Oi? Tô fraquinho agora. Pois é, então. Ó, percebam, pessoal, que as direções são as mesmas, tá vendo? Ó, todo mundo tá puxando na horizontal, tá? Só que a Sara e eu estamos puxando no sentido positivo. Nós estamos puxando para frente aqui, ó. E o Dino está puxando para trás. Ele não quer que a gente movimente, tá? Só que na hora que a gente fizer a somatória disso daqui, ó, eu vou colocar aqui para escrever de novo, ó. Na hora que a gente fizer a somatória disso daqui, opa, meu filho. Na hora que a gente fizer a somatória disso daqui, ó, nós vamos ter 15 newtons na direção horizontal e sentido positivo. Então ele é positivo. Mais 9 newtons meus ali, que nós estamos, eu e a Sara estamos no mesmo sentido positivo, certo? Então 15 mais 9. E o Dino está no sentido contrário. Então, se ele está no sentido contrário, ele é negativo, ok? Quanto que vai dar isso daqui, ó? 15 mais 9, 24, menos 7, 17 newton. Ó, olha lá, pessoal, percebam que, ó, eu não coloquei aqui, eu não fui pela flechinha que está aqui em cima. Eu fui pelo sentido do vetor. Tá certo? Se o vetor está para a direita, a gente tem que puxar para a direita e é positivo. Se o vetor está para a esquerda, a gente puxa para a esquerda e é negativo. Então foi isso que eu fiz, ó. Os dois que estão para a direita com sinal positivo. E o único que está para a esquerda com sinal negativo. A mesma coisa aconteceria se tivesse para cima ou para baixo, porque no plano cartesiano aqui, ó, para cima é positivo e para baixo é negativo. Entenderam? Eu só tive o nome em matemática mesmo, mas não é. Meu Deus. Ó, você sabe sobre o teorema de Pitágoras? Não tive no nono. Isso eu tive no nono. 17. Eu não sei por que a Letícia falou 17, mas tudo bem. A Sara, boa Sara. Vamos ver. Beleza. Bom, era 17. Ah, tá. Beleza, entendi. Conseguiram pegar a visão aqui de somas vetoriais, pessoal? Tudo bem? Tá. Agora a gente tem aqui, ó, mais uma situação que pode acontecer, certo? Vamos supor que eu estou tentando levar essa caixa para a direita com 3 newtons, certo? Só que o Dino amarrou uma corda nessa caixa aqui e está tentando puxar ela para cima com 4 newtons. Então vocês percebam que a gente tem duas forças com direções diferentes, tá? Então a gente não pode sair somando simplesmente. A gente tem que usar teorema de Pitágoras para fazer isso daqui, ok? E olha, como que a gente vai fazer? Eu vou usar esse exemplo aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó. Então nós temos lá a nossa caixinha, tá? O Dino tá puxando para cima. E eu tô puxando para frente com uma força um pouquinho menor. O Dino está puxando aqui para cima com 4 newtons. E eu estou puxando para o lado aqui, ó, com 3 newtons. Tranquilo? Pegaram aí? A Isabela está rindo. Meu Deus. Eu não sei se é de desespero. Sim, professor, entendi. Beleza, Sara. Não sei se a Isabela está rindo de desespero ou de felicidade, porque está aprendendo. Mas tudo bem, vamos lá. Ela tá rindo porque deixou a sala toda louca com esses negócios de hipotenusa. Ah, tá. Pô, então eu vou ajudar ela depois e eu vou explicar bem direitinho o que ela falou, tudo bem? Não fiquem desesperados, tá? Pessoal, ó. Então se a gente tem essa situação aqui, o Dino tá puxando essa caixa para cima e eu tô tentando levar essa caixa para o lado, certo?
a gente tem que ter uma resultante para saber qual que é a direção e o sentido que essa caixa está indo. Tá certo? Como eu falei para vocês, ó, esse vetor resultante, ele é uma combinação desse com esse, certo? Só que esse vetor resultante, ele não pode, por exemplo, ir para cá. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu tacar ele mais para baixo aqui. Ele não pode, esse vetor aqui, ele não pode fazer isso daqui, ó. Por quê? Senão a gente está saindo dos limites desse e desse, certo? Como que esse vetor aqui resultante vai ser? Olha aqui, ó. Eu vou ter que projetar esse vetor de baixo aqui em cima, tracejadozinho assim. E vou ter que projetar esse vetor do lado aqui para esse lado, também tracejadozinho assim, ó. Certo? Beleza? E aí o meu vetor resultante, eu também não vou poder colocar ele para cá, porque esse vetor aqui da direita, ele está indo para a direita, como é que esse daqui resultante vai para a esquerda? Então esse resultante tem que acompanhar. E para onde que ele acompanha? Lá para o limite dos dois, olha. Estão vendo? Beleza? Só que aí eu olho isso daqui, pessoal, e eu falo, pô, eu tenho um triângulo retângulo formado aqui embaixo, perpendicular com essa parte aqui que está projetada, que é 4. Então eu vou ter um triângulo retângulo aqui, ó. Opa. Ele não faz aqui. Eu vou ter um triângulo retângulo do lado de cá, ó. Eu vou só pegar esse triângulo e voltar. Ah, não, faço assim, quer ver? Ó o que eu formei aqui. Estão vendo? E o ângulo dele de novo. Opa! Ô, meu filho. E o ângulo dele de 90 graus está aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu acho esse valor aqui? Calculo a hipotenusa. É o cateto, esse cateto ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Dessa situação aqui, a gente já sabe, pela regra lá do Pitágoras e tudo mais, se a gente tem um cateto igual a 3, outro igual a 4, esse daqui vai ser igual a 5. Entenderam, pessoal? Conseguiram pegar? Pode falar. Pode falar. Eu só não entendi porque deu 5. Ó, é assim, ó. Eu vou fazer a continha aqui, ó. Vou usar o Word. O Word tem equação. Ó. Vou fazer aqui, ó. Para ficar mais claro. Você lembra lá de Pitágoras? Que Pitágoras era a hipotenusa ao quadrado. Era hipotenusa ao quadrado. Era igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Você lembra? Lembra disso, né? Lembra? Beleza. E aí, a gente tinha, então, o valor ali, né? Professor, Oi. em Pitágoras
parábolas aí seria A e B, seria os catetos? Isso, os catetos. Os catetos. Aí a gente tinha, ó, a gente queria saber o valor de H. Então, H ao quadrado é igual. O cateto A tá aqui, ó. Ele é 3, certo? Então é igual a 3 ao quadrado mais, e o outro cateto era 4, certo? Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Beleza? Se a gente tem isso daqui, ó, quanto que vai dar? Ó, H ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, isso daqui vai dar 15. Ok? Então, vou colocar outra equação aqui, ó. O H, ele vai ser H ao quadrado, na verdade, né? H ao quadrado vai ser igual a 25. Tranquilo? Porque 9 mais 16. Certo? Só que eu preciso tirar essa potência de 2 aqui para eu achar o valor de H. Se eu tenho uma potência de 2 desse lado da igualdade, quando eu passo para o lado de lá, ele vai virar uma raiz quadrada. Então, como é que vai ficar? Ó, H vai ser igual a raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. 5. H é igual a 5. Ok? Por isso que é 5 aqui. Mas isso eu já sabia, porque é um triângulo já padrão, né, de Pitágoras. Quando vocês estudam a Pitágoras, vocês veem que o triângulo que forma múltiplos de 3, 4 e 5, a gente já consegue saber os valores direto. Lembra? Tá. A Sara tinha aberto o áudio. Sara, tudo certo? Conseguiu entender aí? Senhor, entendi bem mais ou menos. Tá. Ó, eu posso explicar para você na aula assíncrona, então? Deixar a explicação na aula assíncrona? Senão eu vou pegar a aula do outro professor. Pode sim, professor. Pode ser? E a gente tem encontro também às 15h30. A gente fala da matéria da semana passada e dessa daqui também. Tudo bem? Se você tiver com dúvida. Pode ser? Sim. Então tá bom. Então, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou parar por aqui hoje para não avançar mais na aula do próximo professor. Começa às 9h15, né? Para não se avançar mais, tá certo? E aí eu vou dar situações para vocês até essa situação aqui, ó. Certo? Que foi o que a gente viu hoje. Tudo bem? Aí decomposição de vetores eu dou na próxima aula. Que é o que a... Quem falou mesmo? A Duda? E pode ir. O que a Duda falou lá sobre... Ou a Isabela... Sobre o cateto oposto, aquela coisa nada. Falou, professor. Tchau, Dina. Tarde, então. Tá bom. Beleza, pessoal? Então, à tarde eu encontro vocês, quem quiser, né? Junto com a Sara aí, pra gente falar sobre os exercícios da aula passada. E eu já vou gravar para vocês as explicações aqui desse conteúdo de hoje, tá bom? Vou liberar sim, Tá Sofia. bom. Pode ficar tranquila. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Até. Tchau, gente. Obrigado pela aula. Tchau, professor. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, professor. Tchau.